Uma boa noite, meus amados. Estou de volta para tentar cumprir o que eu prometi para os amados, referente às informações que eu havia passado nos vídeos anteriores. Vou aqui colocar bem próximo do que eu falei para os amados. Os romanos substituíram a Seleucia, passando a ser grande potência da região. Eles concederam ao rei Asmoneu Ícaro II uma grande autoridade limitada, subordinado aos governador romano de Damasco. Os judeus reagiram com hostilidade ao novo regime e os nossos anos seguintes houve diversas, inúmeras. Matatias Antígono fez uma última tentativa de restaurar a antiga glória da dinastia de Asmoneu na derrota dos Asmoneus, e a terra tornou-se uma província do Império. Herodes, genro de Ícaro, foi nomeado rei da Judéia pelos romanos, com autonomia quase limitada sobre assuntos internos do país. Ele tornou-se um dos mais poderosos monarcas do Império Romano Oriental. Grande admirador da cultura grego-romana, Herodes lançou um enorme programa de construção que incluía a cidade de Cesareia, Sebastes e as fortalezas em Heródio e Massada. Também reformou o templo, tornando-se uma das mais magníficas construções da época. Mas, apesar das suas relações, Herodes não conseguiu ganhar a confiança e o apoio dos seus súditos judeus. E 10 anos após a morte de Herodes, a Judéia passou a ser governada diretamente pelos romanos. A opressão romana da vida judaica causou uma insatisfação crescente, resultando finalmente aqui estava o fruto da colheita. Mas ao entrar, Pompeu encontrou apenas um rolo de pergaminho, um pacto com um único Deus, entregue por Moisés e venerado através dos anos. Falou, professor, opa, eu não estou no Brasil como crente de Jesus Cristo, e implantado aqui pela maçonaria. Eu estou aqui em função de uma palavra, uma comissão do próprio Jesus Cristo que falou aos discípulos para fazerem discípulos em todo o campo da terra. Meu amado, independente se o senhor esteja ou não
envolvido com a maçonaria, se você é maçom ou não, vou colocar aqui, não é? Que a sua denominação foi trazida pelos maçons e, pasme, ela, no seu aniversário de 140 anos, ergueu um obelisco do seu aniversário de 140 anos, que a Igreja Batista está localizada em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Na Bárbara do Oeste, em São Paulo, um evento marcará a vida dos batistas brasileiros. Uma celebração de gratidão por essa história tão abençoada que teve seu marco inicial num pequeno templo e que hoje se multiplicou por mais de 7.661 igrejas e 1.274.552 batistas por todo o Brasil. Uma cidade que traz a riqueza da história dos batistas e que a preserva com muito carinho. Batistas da Associação Centro-Leste do Estado de São Paulo, queremos convidar você para participar das comemorações dos 140 anos de história do povo batista no Brasil. Nessa cidade, teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco que celebra este momento, marcando a história do povo no Brasil e nesta cidade. Venha, participe conosco, você será muito bem-vindo para juntos celebrarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor pela história do povo batista no Brasil. Agora, na verdade, o que é o obelisco, hein? Podemos encontrar obeliscos em vários países pelo mundo, inclusive em quase todas as cidades brasileiras, nos locais públicos. Mas você já se perguntou o que é um obelisco e qual o seu significado? Prepare-se, você ficará sabendo por que esse monumento sempre foi erguido em locais públicos. Desde os tempos mais remotos, o obelisco é um monumento religioso, constituído originalmente de um pilar de pedra em forma quadrangular, alongada, que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta. Normalmente, ele é decorado com inscrições e a sua ponta termina numa pirâmide. O termo obelisco vem do grego obeliscos, ou seja, um pino. É uma pedra que é frequentemente monolítica, de uma base quadrangular, colocada em posição vertical. O obelisco, na antiguidade, era usado no centro dos templos do deus solar, Ra, no Egito, Baal, no Oriente Médio. A sua maior expressão na antiguidade está registrada no templo do deus Sol, na cidade do Sol, o Heliópolis, no Egito. Assim como as pirâmides, o obelisco tem relação com o culto a Baal, o deus Sol, o Mitra, o Horus. Em cada cultura, na verdade, esse deus tem um nome. Na antiga Babilônia, em toda a região, era conhecido como símbolo da masculinidade de Baal. E aqui está o pênis de Baal. Em Ipanema, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Ibirapuera, em São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina, próximo ao Flamengo, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Esse no Pará foi erguido em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Essa é a maquete do obelisco que será construído em Criciúma, Santa Catarina. Aqui está um dos mais famosos, o obelisco da Praça do Vaticano. Ele que foi trazido diretamente do Egito. Obelisco em Campina Grande, Paraíba. Obelisco no centro geográfico do estado de São Paulo, em Dourados, São Paulo. Os mais antigos obeliscos eram feitos a partir de apenas uma peça de pedra, chamada monolitos. Segundo historiadores, os obeliscos surgiram na época do período pré-dinásticos, no Egito. O obelisco está na escritura de ponta a ponta. No meio de ti, eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos.
Eliminarei no meio de ti os teus fortes ídolos e destruirei as tuas cidades com ira e furor. Tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Também o Criador ferirá Israel para que se agite como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel dessa boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando ao Criador a ira. Contra fatos não há argumentos, né? E o doutor aí falou que ele não foi trazido pela maçonaria. Resumindo, foi trazido por Cristo para trazer a palavra para todas as pessoas e fazer discípulos, como Cristo falou. Mas estou aqui para ressaltar os amados. Foi isso que eu consegui, né? Não é? Os materiais que eu havia prometido referente ao Pompeu, referente ao tratado feito com os religiosos, não é? Não consegui trazer a informação como eu queria trazer, mas fiquem para os irmãos e amados pesquisarem. Eu não vejo interesse das pessoas em que eu ouvi essas informações de enganar alguém. E também eu não tenho interesse de enganar alguém. Simplesmente eu errei, me precipitei em emitir uma informação que eu mesmo não tinha certeza da existência dela, da veracidade dela. Mas uma grande parte eu tive acesso. Vou com mais tempo, com mais calma, pesquisar esse assunto. E se os amados tiverem interesse, tenham a liberdade de pesquisar, ir atrás dessas informações. Se os amados obtiverem acesso a elas, por favor, compartilhe, se possível, né? E reitero a vocês, também esse aqui é um canal de pesquisas na íntegra, não é? Eu tenho um pouco de base de conhecimento desses assuntos, por já estar pesquisando há um bom tempo, mas tenho muito que aprender referente a esses assuntos. Eu tive interesse em trazer concretamente essas informações pelo fato dessa análise que eu estava fazendo me incentivar a mostrar essas informações na íntegra para os amados visualizar, porque a gente fica pé da vida, cara, ver esse pessoal mentindo. Aí você fala, mas as pessoas não dão credibilidade. As pessoas dão credibilidade nas coisas concretas. Agora, independente se lá atrás houve esse decreto, se os judeus não têm envolvimento com os senhores do mundo, isso pouco importa. Esse povo rotulam as coisas porque as pessoas compram as coisas pelos rótulos. Aí, todo quaisquer judeu, a pessoa que não tem nada a ver com o assunto, ela vai ser criticada e marginalizada por isso, por ser rotulada. E isso não tem relevância. O que eu reitero novamente, pela enésima vez, é que os Illuminatis existem, independente se foram judeus ou se não foram judeus. Então, um abraço para todos os amados. Ficamos por aí. E o nosso lema é esse: em prol da verdade e contra a mentira.